Portugal. Nosso roteiro de uma semana visitou diversas cidades da terrinha. Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril, Óbidos, Coimbra, Braga, Santiago de Compostela na Espanha, Guimarães, Porto, Aveiro e Fátima. Pesquisamos um tanto antes da viagem. Gostamos de ler aqueles guias turísticos ilustrados e ver programas de TV de viagem. Ficamos empolgados com os atrativos que teríamos a ver e já sabíamos que essa viagem iria partir a loiça toda. Lisboa. Visitamos o grandioso Castelo de São Jorge, estrategicamente situado no alto de uma colina. É bem um castelo medieval como a gente vê nos filmes. Esteve no auge no século XIII, quando Lisboa virou capital do reino. É todo de pedra, tem as torres, os portões, um fosso hoje gramado, a ponte de acesso, as correntes, as ameias quadradinhas, até caminhamos lá por cima. Dali a vista da cidade é esplêndida. Se vê o Tejo, a ponte 25 de Abril, a Praça das Armas, o Porto. Dedicamos um bom tempo ali a observar Lisboa desde cima. É tão bonito! Descemos a pé a colina numa baita caminhada até o Rossio, para essa Dom Pedro IV, que é o mesmo nosso Dom Pedro I. É dele a estátua de bronze no meio da praça. Tem duas fontes bem bonitas, uma de cada lado. Passeamos na freguesia do Rossio, onde tem o principal comércio da cidade. Numa loja de artigos esportivos, vimos até uma estátua do Cristiano Ronaldo. Visitamos o magnífico Mosteiro dos Jerônimos. O estilo arquitetônico dele é deslumbrante. Tanto na fachada quanto na parte interna, a decoração é super caprichada. As gárgulas, os inúmeros santos esculpidos, os portais. Ali perto, aproveitamos a oportunidade de experimentar os autênticos pastéis de Belém e degustamos um bacalhau alagareiro. A aeronave Lusitânia, uma réplica do bimotor anfíbio no qual os primeiros doidos cruzaram o Atlântico Sul, em 1922, de Portugal até o Brasil, uma tarefa que dá água pela barba. Ali do lado ficamos encantados com a Torre de Belém. Essa construção está na nossa memória como um símbolo de Lisboa e de Portugal. Foi muito legal estar diante dela. Muito tri também a maquete de meio metro que permite apreciar os inúmeros detalhes da arquitetura. Acho que o monumento que mais queríamos ver nessa viagem era o Padrão dos Descobrimentos. Pois é, eles ainda chamam de descobrimento. Ele é tão representativo dos portugueses que é para nós o principal símbolo desse país. Tem total ligação com o Brasil, é claro. Com a orientação da guia de turismo, identificamos os personagens históricos ali esculpidos, apreciamos os detalhes da caracterização deles e fizemos muitas fotos. No fim da tarde, passeamos na Telecabina Lisboa. Não recomendamos. O dia estava ventoso, ainda mais lá a 10 metros de altura, mais de 10 metros de altura. O teleférico fez seu trajeto sobre as águas do Tejo, balançando muito mais do que seria um simples passeio com emoção. Pouca paisagem pudemos apreciar, quase deitamos os bofs para fora. Em compensação, pertinho dali, visitamos o incrível oceanário de Lisboa. Que coisa maravilhosa! Uau! Vimos o grande peixe-lua, as arraias, os tubarões, pequenos e grandinhos, eram outra atração maior do aquário principal, fazendo suas variadas idas e vindas entre os cardumes e as pedras. Vimos as detestáveis mães d'água, os cavalos marinhos, os dragões marinhos, os poríferos e, é claro, pinguins. Ficamos encantados com os passeios da mimosa lontra para lá e para cá. Passamos na frente do estádio do Sagres, virado numa arena de touros usada para shows musicais. Também passamos na frente do Estádio Verde. Fizemos uma paradinha em Cascais. Que lugar mimoso! Uma prainha e um forte de pedra. O hotel de luxo à beira-mar tem seus decks no pier, formando um estacionamento de barcos e lanchas. O monumento dos 500 anos das navegações portuguesas faz pensar. Visitamos a Vila de Sintra, patrimônio da humanidade como paisagem cultural. Vimos o Palácio Nacional de Sintra, suas igrejas, seus parques, seus casarões, que têm arquitetura romântica. Caminhamos lombo acima até um palácio, mas não vimos o Palácio da Pena nem o da Regaleira. Comemos doces na Piriquita, confeitaria localizada nas vielas da famosa Escadinha. Comemos doces à vara larga. Visitamos Óbidos, uma cidadezinha encantadora, parada no tempo, com as suas muralhas do século XIV. De longe se vê a muralha da cidade, o possante castelo, a igreja e as casinhas brancas com seus telhadinhos. Os guias turísticos dizem que a cidade está conservada como um cartão postal. Tem uma igreja barroca com pelourinho na praça central. Tem outra igreja que virou livraria, eu amei. Tem um castelo medieval completamente preservado. Tem um portãozão de guilhotina, um altar de azulejos, virou uma pousada. Caminhamos pelas ameias e por tudo no castelo. E de lá de cima podemos ver o casario de Óbidos com suas telhas de barro e paredes branquinhas. Experimentamos ali, numa tasca, a especialidade do lugar, o licor de ginja, servido num copinho feito de chocolate. Na saída da cidade vimos um vasto aqueduto romano, grandemente preservado, dormindo à sombra da bananeira.
A cidade de Coimbra é bem bonitinha. Andamos no calçadão, vimos uma igreja de pedra bem antiga, um aqueduto romano, achamos uma churrascaria, restaurante Dom Espeto. Enchemos o bandulho e depois fomos uma pastelaria, confeitaria, que oferece o merengão de Coimbra, comeu inteiro. Sim, visitamos a Universidade de Coimbra, uma das mais antigas do mundo, 1290, e inspirou Hogwarts. Ali os estudantes usam vestes nas solenidades. Até o pátio da universidade é bonito. Parando no centro dele, vimos seus mosaicos e belos prédios na volta. Vimos a torre símbolo de Coimbra e vimos a Capela Miguelina com seu teto decoradíssimo, seus painéis de azulejos e seu imenso órgão de tubos horizontais. Vimos o salão de atos deles, a sala dos grandes atos, que tem retratos de todos os reis de Portugal, menos os 3 que eram da Espanha. Vimos até a saleta do castigo solitário. Gente, o que é aquela biblioteca joanina? Uau, que coisa magnífica! Um ambiente dourado pela luz do conhecimento. 3 salas cheinhas com uns 200 mil livros. O encantamento de chegar ali é tanto que só que se consegue ficar extasiado de boca aberta e olhos esbugalhados. Tem o pé direito duplo, mezanino e estantes repletas de obras até o teto. Tapete vermelho, esculturas, brasões, portas decoradas. Um sonho, queria ficar ali para sempre. A excursão era para Portugal, um pequeno almoço na Espanha, em Santiago de Compostela. Não éramos peregrinos, então fomos até lá de autocarro mesmo. A cidade toda voltada para o acolhimento aos peregrinos. Tem inúmeras pousadas, restaurantes, lancherias, fontes de água, comércio de itens para caminhadas. Conchas de Santiago estão esculpidas nas calçadas, espalhadas pela cidade toda, indicando a direção da catedral, que é o destino das peregrinações. Essa catedral é fascinante. Sua parte mais antiga é feita totalmente de pedra. No mais, ela é super, hiper decorada. Com escadarias frontais em 2 níveis, portões trabalhados, portas com baixo relevo, ornamentações de esculturas em todos os vários andares da fachada, torres magníficas. Olha, creio que seja uma visão recompensadora para quem vai até lá caminhando quilômetros e quilômetros, vindo da França, da Espanha ou mesmo de Portugal. Braga, a expressão mais velho que a sede Braga, é muito velha mesmo. Sim, do tempo dos romanos, do tempo que a região era Bracara Augusta. A padroeira é Nossa Senhora do Leite, e a sua imagem é escandalosa, Nossa Senhora dando de mamar ao menino Jesus. A cada tantos anos, a Igreja Católica celebra um jubileu, um ano santo, e indulgências para quem fizer a peregrinação até alguns lugares santos, incluindo a Sé Primaz de Braga. Do lado de dentro, a catedral parece ao mesmo tempo simples e rebuscada. Tem paredes brancas e lisas, um imenso órgão de tubos horizontal duplo, belas esculturas decorativas e floreios em madeira no altar, uma parte do coro com assentos de madeira bem ornamentados, painéis de azulejos bem lindos. Tem um jardim interno com topiaria, algo inusitado numa igreja, mas comum em mosteiros, que revela parte da história medieval dessa catedral de quase 2 milênios. Bom Jesus do Monte lembra de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, onde estão os profetas de Aleijadinho? Pois é, Bom Jesus do Monte, em Braga, é a matriz. É um patrimônio da humanidade realmente impressionante. Nessa igreja estão as famosas escadarias monumentais barrocas de 12 níveis, 581 degraus, que os fiéis sobem um por um na raça, demorando mais que as obras de Santa Engrácia. Nós fomos até lá em cima de autocarro. Descemos apenas alguns níveis e o retorno escada acima deixou lembranças nos músculos das pernas por horas e horas. Os jardins em torno da igreja são bem lindos e coloridos. Aprendemos sobre São Longuinho, o soldado romano míope, que teria dado um lançaço no Cristo crucificado, que quando a chaga verteu sangue nos seus olhos, teria ficado curado e se convertido ao cristianismo, então virado santo. Guimarães, aqui nasceu Portugal, diz o letreiro no Palácio Medieval de Pedra em Guimarães, onde ocorreu a Batalha de São Mamede, que levaria a independência e criação de Portugal. Também seria aqui onde teria nascido Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal. Ele está trajado de cruzado e guarda a entrada do palácio. Vimos o salão do trono, a capela com o interior decorado em madeira, tapeçarias representando cenas históricas nas paredes, um tapete super decorado e com escritos em árabe. No Centro Histórico de Guimarães, patrimônio da humanidade, almoçamos em uma praça de alimentação a céu aberto, diante de uma igreja de pedra e de uma pia batismal em um coreto. Para sobremesa, experimentamos as famosas tortinhas Guimarães. Porto. Chegamos ao Porto à noitinha. Visitamos a Faculdade de Direito da Universidade do Porto e conversamos com meu colega Vitor, que está a queimar as pestanas. Nosso Cicerone foi fantástico. Vimos o gabinete dos tutores, a biblioteca, o salão de atos, as salas de aula, salas de estudos, salas de reuniões. Saindo de lá, passeamos pelo porto até a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau, decorada com livros em todas as paredes, como se fosse uma grande biblioteca de vários andares. Tomamos uma bica, um cafezinho. Fizemos um city tour no porto, vimos a Torre dos Clérigos, passamos em frente à famosíssima livraria Lelo, que teria inspirado as escadarias de Hogwarts. Vimos a catedral, a sede central da Universidade do Porto,
Visitamos por dentro o valoroso Palácio da Bolsa, com as suas escadarias, salão de reuniões com os brasões de diversos países, clarabóia gigante, os portais e tetos super decorados com pinturas, lustres, relevos esculpidos, e o salão que parece todo feito de madeira, mas é de gesso pintado. Encerramos com um imenso salão árabe, com todas as paredes, colunas, teto, piso, decorados com arabescos em relevo, em madeira, em tons de dourado, com caligrafias e tudo. Um luxo! Fizemos um passeio de barco pelo Rio Douro, bem tranquilo, um jeito de ver a cidade por outro ângulo, junto com a Vila Nova de Gaia, onde se produz o chamado vinho do Porto. Vimos as vinícolas e as pontes que ligam essas duas vizinhas. Almoçamos o tal sanduíche francesinha na famosa lancheria Café Santiago. Não é grande espingarda. Subimos o morro de Uber 2 vezes, andando em círculos, até os belos e tranquilos jardins do Palácio de Cristal, onde tivemos um bom fim de tarde com o nosso chimarrão. Em Aveiro, fizemos um passeio de barco tranquilo e frio, mesmo com mantinha nas pernas. Passeamos pelos canais dessa cidade que é considerada a Veneza portuguesa. Passamos por várias pontes da cidade. Aprendemos sobre a economia pesqueira dali e sobre um aveirense famoso, o nadador Atita, que fez muitos salvamentos pelas águas de Aveiro. O divertido capitão do nosso barco foi uma atração extra no passeio. Depois do passeio de barco, experimentamos os doces originários dos conventos, feitos com massa de hóstia e ovos moles, geralmente em formato de frutos do mar. Bem bonzinhos, mas também são mais jarvosos do que as nozes. Fátima. Visitamos o monumental Santuário de Fátima e na vasta esplanada, onde cabem 300.000 pessoas, vimos fiéis cumprindo o percurso penitencial do santuário de 392 metros, de joelhos, e alguns ainda carregando o bebê nos braços. Um tanto impressionante. Em 1917, as 3 crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, teriam visto as aparições da Senhora mais brilhante que o Sol, Galadriel. Os segredos das aparições foram revelados depois de anos, uma visão de inferno, Mordor, o anúncio do castigo e dos meios para evitá-lo, lançaram um anel nas chamas da Montanha de Perdição, e o atentado futuro ao bispo vestido de branco, Gandalf, Papa João Paulo II. O complexo religioso conta com uma imensa basílica, diversas capelas, locais de oração, museu com visita guiada, monumentos e muitas lojinhas, lancherias, restaurantes e pastelarias. Gostamos muito do pastel de Santa Clara. Esta viagem a Portugal foi uma grande oportunidade de ver de pertinho lugares e referências que a gente só tinha algum contato nas aulas e nos livros de história. Ver os lugares históricos, arquitetura, culinárias, costumes no próprio local de origem é mesmo de partir a loiça toda.